A graça e a paz a todos. Aqui quem vos fala é a missionária Rosa de Lima, da cidade de Betim, Minas Gerais. Tenho uma palavra revelada ao meu coração, ao seu coração, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, que traz o título: Todo o povo é convidado a procurar salvação. Nós vemos aqui no verso 6, quando Isaías, ele exorta a nação de Israel, ele exorta todo o povo a buscar ao Senhor. No verso 6 fala da seguinte maneira: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No 7 diz da seguinte maneira: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O profeta Isaías, meus irmãos, ele exorta a nação de Israel a procurar o Senhor, a buscar ao Senhor enquanto eles tinham a oportunidade de buscar ao Senhor, enquanto eles podiam achar o Senhor. Ele diz: invocai-o enquanto ele está perto, porque chegará um tempo em que nós não teremos mais a oportunidade nem de buscar, nem de invocar. Na época de Noé, Noé pregava o evangelho, Noé exortava a nação, Noé pregava todos os dias durante 100 anos. Ninguém deu ouvidos a não ser a família de Noé. A palavra diz que entraram 8 pessoas da casa de Noé, da família de Noé. Ninguém mais se salvou. Hoje a palavra confronta com o pecado da humanidade. Infelizmente a humanidade hoje corrompida pelo pecado, mas a palavra a confronta, porque a palavra ela é pregada aos 4 cantos da terra. E o Senhor, através do profeta Isaías, ele fala para toda a nação de hoje, assim como ele falou para a nação de Israel: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ele manda o povo deixar de ser ímpio, deixar o seu caminho maligno, os seus pensamentos malignos, e se converter ao Senhor, porque Ele é misericordioso, piedoso para nos perdoar. Ele é grandioso em nos perdoar. Nesta palavra, nós podemos aprender de que nós temos o tempo de buscar ao Senhor. Esse apelo que diz aqui em Isaías 55, do verso 6, explica que nós devemos procurar nos aproximar de Deus enquanto ainda nós temos chance, nós podemos, porque o Senhor, Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos restaurar, para nos guardar, para nos abraçar, porque não é o prazer do Senhor em nos castigar. Ele quer nos abençoar, apagando nossos pecados, só que Ele só faz isso, meus irmãos, quando nós arrependemos. Esta palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, significa que nosso tempo, meus irmãos, é limitado. Chega uma hora em que todos nós temos de enfrentar um tribunal, uma audiência. Chega um momento que nós vamos ter que enfrentar a justiça de Deus. Por isso que nós devemos procurar o perdão e a graça de Deus enquanto nós temos a oportunidade. Sabe por quê? Porque
o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de arrepender. Arrependimento é rejeitar. Irmãos, o arrependimento é rejeitar, é abandonar a vida de pecado, nos voltando para Deus. Lá em Tiago 4, 8, 10, quando fazemos isso, Deus nos perdoa e não nos condena, mas por causa de nossos pecados, Ele muda a nossa situação e nos transforma. Foi o que o Senhor fez comigo quando eu me acheguei ao Senhor, quando eu fui entender em João 14, do verso 2, que o Senhor disse para os discípulos: eu irei para o Pai, vos preparar lugar, e virei outra vez para buscar vocês, porque onde eu estiver, estejais todos vocês também. O Senhor quer que nós estejamos com Ele nos céus, no paraíso. Ele falou isso. Por isso Ele disse na mesma palavra de João 14, 8, 6, 8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aproxime-se de Cristo. Confesse que é o Senhor. Ele é unigênito. Ele é o Filho de Deus. Ele veio à terra encarnado em homem. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Mas hoje Ele vive e reina eternamente. O reino de Cristo não é daqui. O reino de Cristo é do alto dos céus e nunca terá fim. O nosso Mestre Jesus Cristo, Ele nunca terá fim. Então buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está por perto. Deixe o homem maligno, seus maus pensamentos, se converta ao Senhor, que é grande, grandioso em nos perdoar. É tempo de arrependimento, é tempo de convertimento, de rasgarmos o nosso coração diante do Senhor. Muitos estão rasgando as suas vestes, mas o Senhor nos convida a descermos da olaria e a buscar a presença do Senhor. Eu deixo esta palavra para mim e para a sua meditação. Fiquem todos com Deus.